Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, num texto muito conhecido e numa história também muito conhecida dos irmãos, nesses minutos aqui devocionais de culto. O texto é de Josué, capítulo 1, apenas o versículo 8, tá bom? Geralmente quando a gente lê Josué, a gente, pelo menos os pregadores, se preocupam na questão do chamado, né? E geralmente a gente ouve muita pregação, muitas mensagens no chamado de Josué. E então o versículo 9 geralmente é o mais lido, né? É o que se fala mais, mas hoje eu quero ler apenas o versículo de número 8. E eu vou ler com os irmãos então aí no telão, para que você possa acompanhar a versão da Bíblia King James, apenas o versículo 8, tá bom? Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta manhã. Meus irmãos, é claro que eu sei, né, e você também sabe, né, que você conhece a história de Josué. Você conhece a história de Moisés. A gente aprende isso desde lá, né, da escola dominical, com os nossos pais, com os professores de EBD. A gente aprende lá que Moisés atravessou o Mar Vermelho, não é isso? A gente aprende essas coisas lá. A gente aprende que Moisés ficou durante 40 anos com o povo no deserto. Tudo isso a gente aprende, que Moisés foi preparado pelo Senhor. E ao mesmo tempo em que Deus estava usando Moisés já preparado, Ele estava também preparando Josué, ao mesmo tempo como seu discípulo, para assumir no futuro. Moisés não sabia quem seria o seu sucessor ao longo da sua caminhada, mas Deus, que conhece a eternidade, que já determinou todas as coisas, bem sabia que naquele tempo, que naquele dia, Josué então assumiria ali a liderança daquele povo. Pois bem, e aí acontece que Deus fala para Josué, dizendo: olha, agora o meu servo Moisés está morto, e agora você deve levantar-se e fazer este povo aí herdar a terra que eu, sob juramento, prometi dar aos seus pais. E Deus fez uma promessa para Josué: olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo todos os teus dias. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, mas você precisa ser forte. Então esta parte de ser forte e corajoso, a gente já ouviu bastante. Mas hoje eu quero falar deste versículo, por quê? Porque neste versículo está a chave para ser bem-sucedido na vida, em todas as áreas da nossa vida. Nesse versículo está a chave para o sucesso do crente. E não estou falando do sucesso, ser uma pessoa milionária, rica, abastada em bens, não, isso também pode acontecer, mas eu estou falando de sucesso na vida pessoal, familiar, na vida eclesiástica, na vida espiritual, naquilo que você empreender para fazer. Então é importante sabermos que existe aqui na palavra de Deus uma receita de bolo para você ser abençoado e ser bem sucedido. E quando eu falo de receita de bolo, os irmãos ou as irmãs, né, que fazem bolo aí, algumas muito bem, vão lembrar que receita você tem que seguir a risca, não é isso? Tem que seguir a risca. Se você esquecer algum item da receita do bolo, vai acontecer o quê? Como diz os nossos adolescentes, vai dar ruim, não é isso? Vai dar ruim, ou o bolo vai solar, ou vai ficar borrachudo, ou vai alguma coisa. Da mesma forma, quando você vai ao médico,
Não é isso? O médico prescreve uma receita depois de fazer os exames, ou se for coisa simples também, vai prescrever uma receita para você, e aí você vai lá, compra o remédio, e o médico diz, toma aqui 3 vezes ao dia, de tanto em tantas horas. E aí você acha, não, mas eu acho que é muito, o médico errou, vou tomar só um por dia. Muito paciente faz assim, né, Nelson? Muito paciente, né? Aí chega lá, não melhorei, doutor, meu filho não melhorou, eu dei o remédio, mas peraí, só dei o remédio direitinho, conforme... Bom, estava caro o remédio, né? Então eu só dei a metade, sabe? Receita não dá para fazer diferente do que está escrito, sabe? Ou senão aquela pessoa, né, que eu não vou dizer o nome quem foi, né, que lê a bula e fala, não, esse remédio tem muita contraindicação, não vou tomar. Aí quando volta no médico, o médico pergunta, e aí, tomou o remédio, melhorou? Não, porque eu li a bula diz isso. Se bula fosse feita para paciente ler, não precisava de médico. O médico falou um dia isso aí na nossa cara, né, não vou falar quem é que fez isso não. Então, a gente sabe o que tem que fazer. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisto comete pecado. Pecado. Então nós precisamos entender, e se queremos ser bem-sucedidos, precisamos realmente fazer o que a Bíblia manda fazer. E aí olha só a receita de bolo que está aí para a gente ser bem-sucedido. Sabe? E não estou falando com isso que você fazendo isso aqui, você amanhã, a partir de amanhã, eu já vou ser bem sucedido em tudo. Não, eu estou dizendo que isso é uma receita. E uma receita você tem que tomar, né? E aos pouquinhos, o remédio não faz efeito de um dia para a noite. Não é verdade? Tem um período aí de profilaxia e tudo mais. Então é importante que você siga as orientações para você colher o fruto mais na frente. Isto é muito importante. Então aqui, neste texto, provavelmente você vai encontrar um mandamento com promessa, sabe? Um mandamento com promessa, começando pela recomendação de não apenas ler a palavra, mas de meditar na palavra. E aqui o texto diz que não pode se apartar da nossa boca o livro da lei. Você não pode deixar a palavra, isto é, você não pode abandonar a palavra. Pastor, mas agora o senhor falou uma coisa que eu ouço desde quando eu era criancinha. É verdade. Mas você já parou para pensar que a Bíblia, ela se repete mesmo para nós o tempo todo? E por que será que mesmo a gente ouvindo as mesmas coisas, a gente não pratica? Por que será? Aí quando vem um pregador de fora, pastor Jeremias que gosta de falar isso, né? Quando vem um pregador de fora na igreja, e ele fala assim, irmãos, pregador de fora, vocês têm que ler a Bíblia, têm que realmente buscar a palavra. Aí o irmão, depois que termina o culto, nossa, o pregador maravilhoso disse que eu tenho que ler a palavra. Mas o pastor Robson está falando isso a semana inteira, todo dia, né? Todo domingo. O outro pastor está falando isso direto na sua igreja. Mas quando vem alguém de fora, a gente fala e fica, né? Precisamos buscar a palavra de Deus. Olha a receita: não se apartar da tua boca o livro desta lei. Isto é, eu preciso usar a palavra de Deus para tudo que eu for fazer. Pregar a palavra, usar a palavra. A Bíblia nos tem resposta para tudo. Para tudo a Bíblia tem resposta. O problema é que nós não encontramos respostas, muitas vezes, para as nossas adversidades ou para os conflitos que vivemos, porque a Bíblia, às vezes, está longe da nossa boca. Quando o texto da Bíblia King James fala da Torá, da lei, naquela época só existia, né, escrita a Torá, né, a lei de Moisés. Então Deus fala para ele, olha, não se aparte da tua boca esta lei, a lei que eu prescrevi, que eu entreguei para Moisés. Esse não se apartar da boca você precisa falar, você precisa ensinar, você precisa, para ensinar, conhecer, não é isso? Então tudo está aí intrínseco dentro desta expressão, quando ele diz, não se aparte da tua boca.
Porque para que você pregue, você precisa conhecer. Para que você use a palavra de Deus como escudo que ela é, você precisa conhecer a palavra. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não conhece a palavra. A gente vem para a escola dominical, e estudo bíblico e outros momentos de culto, e a gente às vezes está anos e anos na igreja e não conhecemos a palavra. E a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras. A gente erra por não conhecer as Escrituras. Então, aqui Deus está falando para Josué: você quer ser bem sucedido, Josué? Você quer realmente ser um camarada abençoado? Você quer realmente ser bem sucedido em tudo? Na sua liderança, na sua família, na sua casa, no seu labor diário? Quer ser bem sucedido? Então não se aparte da tua boca o livro desta lei. Mas antes, medita nele dia e noite. Bom, você vai encontrar esse medita nele dia e noite em um outro lugar na Bíblia. Você se lembra? Onde você já ouviu essa frase? Salmo o quê? Primeiro, muito bom. Salmo primeiro, não é? Antes medita nele dia e noite, e serás como a árvore plantada junto à corrente das águas, não é isso? Então, o Salmo primeiro, lá já falava sobre isso. Então, também retratando o fato de que Josué recebeu do Senhor. Não podemos deixar de meditar nele dia e noite. Quer dizer que você vai ler dia e noite? Não, é de meditar dia e noite. Isso quer dizer o quê? Que aonde você estiver, é preciso estar pensando nas coisas de Deus, meditando nas coisas de Deus. Há um livro muito antigo, que tem o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém já leu? Aqui? Vários? Ótimo. Em seus passos, o que faria Jesus? Pois bem, será que Jesus, aonde você vai, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, ou na sua casa, quando você está nos seus afazeres domésticos, será que lá você está meditando? Porque o Senhor Jesus, Ele meditava nas coisas do Pai o tempo todo. E quando eu me refiro a meditar, e a Bíblia se refere a meditar nela, ou no livro da lei, ou na palavra, dia e noite, significa que eu vou pensar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Nos manda pensar nas coisas do alto. Será que nós temos pensado nas coisas do alto? São tantas coisas que ocupam o nosso coração, a nossa mente, tantas coisas. Nós somos atarefados com tantas coisas, mas nós precisamos buscar o Senhor, porque o que realmente importa não são as coisas materiais, e sim aquilo que você vai acumular na glória celestial. E o que nós temos acumulado lá, no céu? É preciso pensar. Será que nós temos acumulado bens lá na glória com Jesus? Será que temos acumulado coisas para quando nós estivermos lá? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ajuntar tesouro no céu, porque lá nem traça nem ferrugem corrói, lá não tem ladrão para roubar. Meus irmãos e irmãs, então é preciso que nós nos dediquemos a meditar, a ter a palavra de Deus no nosso coração. Por isso que Davi, ele dizia, eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quanto menos você conhecer a palavra, mais pecado você terá. Sabe? E menos consciência de pecado também, é claro. Não é? Porque se você não conhece a palavra, não vai conhecer aquilo que Deus diz, não faça, não deve fazer ou não pode fazer. Então é na palavra de Deus, é no meditar nesta palavra que nós seremos abençoados. Agora observe o que diz o texto ainda: para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela ou nele está escrito. Aqui é um negócio difícil, porque está dizendo que eu tenho que ter o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Pastor, então não tem jeito, então não vai ter ninguém salvo. Mas aqui está falando de salvação? Não, está falando de ser bem sucedido,
porque a salvação não tem a ver com você meditar como está falando aqui. É claro que o desejo do salvo é meditar, mas salvação é por meio da fé, que vem através da pregação, de ouvir a palavra, e pronto, o Espírito Santo entra no seu coração, seu nome estará escrito no livro da vida, e isso aí não vai mudar. Mas o ser bem sucedido em tudo que você empreender, isso faz toda a diferença se você conhece a palavra de Deus e se você busca fazer o que nela está escrito. Então, buscar fazer o que a Bíblia manda fazer. Meus irmãos, quanto mais perto das Escrituras estivermos, mais bem sucedidos seremos. Então, talvez você pensou, poxa vida, mas hoje ia falar um negócio assim, uma receita de bolo. O nome dessa receita de bolo é Bíblia. É uma receita grande, né? Porque, uma receita grande. Tem que conhecer, sabe? Tem que conhecer dia após dia, buscar, ler, meditar, para poder fazer tudo que nela está escrito. E aí, olha o que diz a palavra: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Desta forma você poderá ser bem-sucedido, se você tão somente meditar na palavra. Perceba que aqui, irmãos, ele não está nem falando de oração. A gente geralmente acrescenta a oração na questão aqui, né? De ter intimidade com Deus, mas aqui não. Aqui é exclusivo a palavra de Deus, que é uma grande receita, um grande receituário, já todo escrito, fechadinho. E se você conhecer, você vai ser bem sucedido. Então, quer saber como lidar com as pessoas do seu trabalho, aquelas pedras no sapato? Está aqui, na palavra. Quer saber como educar os filhos? Está na palavra. Quer saber como tratar o cônjuge? Está na palavra. Quer saber como tratar os pais? Está na palavra. Olha só, tudo. Quer saber como tratar o diácono, o presbítero, o pastor? Está na palavra. Quer saber como tratar o irmão? Está na Bíblia. Olha só, está tudo aqui. Sabe, a gente não faz, ou a gente às vezes não é bem sucedido em alguma coisa, porque nós não meditamos na palavra. A promessa nesse texto é de prosperidade e sucesso. Não estou pregando o bênção da prosperidade, estou dizendo que se você buscar a Deus, Deus prometeu que você será bem sucedido. E você já viu alguma promessa de Deus falhar? Eu ainda não vi. Sabe, porque o nosso Deus não muda, do contrário nós seríamos consumidos, mas a misericórdia dele se renova a cada dia. Por isso é muito importante que a gente busque ao Senhor na sua palavra. Então, meus irmãos e irmãs, que você nesta manhã possa fazer a sua oração pessoal dizendo: Senhor, seus mandamentos, suas promessas são perfeitos, e Jesus falou que os mandamentos dele não são penosos, isto é, não é difícil, não dói para cumprir os mandamentos, não é dolorido, não, é fácil. Agora, é fácil com Jesus, é fácil com a ajuda do Espírito Santo, é fácil se você estiver ligado na videira, porque sozinhos, irmãos, sozinho a gente cai, sozinho a gente não dá conta. Então, se você quer ser bem-sucedido no seu casamento, quer ser bem-sucedido na sua relação com os filhos, quer ser bem-sucedido no seu trabalho, na sua faculdade, em tudo da sua vida, busque a Deus, a sua palavra, conheça a vontade de Deus. Como você vai conhecer a vontade de Deus, se você não ler a palavra? Deus não vai chegar para você pessoalmente, para falar igual falava no passado. No passado, Deus se manifestava com as pessoas, não é? Deus se manifestava, aparecia. Há na Bíblia várias teofanias, né? Aparições de Deus em figuras conhecidas do povo. Deus falava em sonhos e outras coisas mais. Mas se você ler Hebreus 1:1, você vai ver lá que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho.
Então hoje o Senhor nos fala através do Filho, e o Filho, que é Jesus, nos deixou a sua palavra. Então é através da palavra que Deus fala. Pastor, o senhor está dizendo então que Deus não pode falar ao meu coração diretamente? Pode. Quem sou eu para dizer o que Deus não pode? Jamais nós podemos afirmar que Deus não pode alguma coisa, porque a única coisa que nós podemos dizer é que Deus não pode pecar, que Deus não pode mentir, que Deus não pode enganar e que Deus não volta atrás. O resto tudo Ele pode, tudo Ele pode. Então se Ele quiser falar para você pessoalmente, Ele vai falar. Agora imagina, você está lá dormindo no seu quarto, tranquilo, 2 da manhã aparece um anjo vestido de branco, você acorda e vê nessa figura lá no seu quarto. Não sei você, mas talvez eu iria infartar, pum, já era, não é? Porque você está lá tranquilo, não é assim? A gente não está acostumado, naquela época era fácil, Deus aparecia para os profetas, ele já sabia, Deus falava, às vezes ele não entendia de primeiro, mas depois ele entendia. Agora hoje, Deus nos deixou a sua palavra, Deus nos deixou a sua palavra. Agora claro, se você tiver intimidade com Deus, Deus certamente vai falar também o seu coração, vai confirmar coisas para você, pode usar pessoas para fazer isso, pode usar situações para fazer isso, pode, Deus pode fazer e falar da forma que Ele quiser. O nosso Deus não está morto, nem pendurado no madeiro, mas é preciso que eu e você, se desejamos realmente as bênçãos dEle, ser bem sucedido, que nós nos apeguemos, sabe, a esta palavra, sabe, nos apeguemos a esta palavra e possamos realmente buscar fazer tão somente o que agrada ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a poder pensar e colocar no seu coração, se não tem feito isso ainda, Deus, eu quero passar a fazer.